Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal pra gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. Um prazer para quem não me conhece, eu sou Alexandre Vieira, jornalista, e agora eu vou deixar você super bem informado sobre as últimas do São Paulo. Te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. Tem também o clube de membros, aqui tem um botãozinho Seja Membro, onde você vai ter conteúdos exclusivos, tem grupo no WhatsApp, comigo 24 horas por dia para te deixar super bem informado, tem os vídeos exclusivos para membros, hoje eu contei um pouquinho da dívida que o São Paulo ainda tem referente à contratação do Yamal Lewis, tem lives exclusivas, tem o programa Papo de Membros que vem ao ar aqui no canal toda terça-feira ao meio-dia. E tem muita coisa, tem liga no Cartola, servidor no Discord, tem muitos benefícios. Bora falar sobre São Paulo Futebol Clube. São Paulo tem negociações bem avançadas para a renovação de contrato do meio-atacante Lucas Ferreira. A gente conseguiu a apuração de que essa assinatura deve acontecer na próxima semana, antes do confronto contra o Libertad. O São Paulo entende que as negociações estão muito bem avançadas, que haverá um reajuste salarial e que esse novo salário do Lucas Ferreira chegará próximo aos 100 mil mensais. Também houve um acerto em relação às luvas de contrato, que é um bônus, né? Por mais uma assinatura contratual. Tem algumas metas também estabelecidas e também tem um projeto de carreira, uma projeção de carreira, onde ali o São Paulo mostra para o atleta o que pensa dele para o futuro também, já projetando ainda nesse contrato um período ali onde ele pode amadurecer dentro do clube, criar raízes e aí quem sabe ser negociado em um futuro não muito distante também para o futebol europeu. Então, o staff do atleta gostou dessa sinalização, já vinha conversando há um bom tempo para essa renovação contratual, depois de que algumas equipes do futebol brasileiro entraram em contato para saber mais detalhes da situação do Lucas Ferreira, que ganha em torno de 20 mil por mês, e por conta disso, naquela lei da multa contratual para o mercado brasileiro, a multa dele seria só de 40 milhões de reais, é um pouco mais do que isso, então algumas equipes endinheiradas estariam dispostas a fazer esse investimento. Foram 3 equipes ao todo que chegaram mais forte para fazer essa contratação. A gente até repercutiu algumas dessas equipes na semana passada. Eu ainda incluo o Botafogo nessa. Botafogo, Bragantino, Cruzeiro e Bahia foram equipes que entraram em contato para saber mais detalhes da situação do jogador e é importante trazer que essas equipes não contataram o São Paulo, porque já estavam dispostas a pagar a multa. Inclusive, o Cruzeiro sendo representado, lembrei a palavra, ia fugir, representado pelo Alexandre Matos, chegou a entrar em contato com a família do jogador, fazendo todo aquele aliciamento que a gente sabe que acontece muito no futebol, mas o jogador, sua família são muito gratas ao São Paulo e entendem que projetando a carreira do atleta faz mais sentido essa permanência, essa renovação contratual para ele criar raízes dentro do clube que eles aprenderam a gostar, que eles são torcedores. Aí depois uma ida para a Europa, já tendo, por exemplo, casos como Antony, David Neres e diversos outros jogadores que, por mais que jogaram mais ou menos, conquistaram títulos ou não, acabaram indo para o futebol do exterior e hoje tem são benquistos internamente, Até o próprio Brenner, que não tem feito tanto sucesso lá na Udinese, é querido pelo torcedor de São Paulo. O Antony, caso desse alguma coisa errada lá na Europa, agora que ele está voltando, ele tem mercado aqui no São Paulo por toda essa gratidão que os torcedores têm, o David Neres, enfim, são inúmeros os casos nesse sentido. Então, até para não soar um pouco de ingratidão, o São Paulo, o Lucas Ferreira sempre quis essa renovação contratual, e aí o empresário estava alinhando ali os melhores termos também para o seu cliente, fazendo também o seu trabalho. Mas essa renovação deve ser assinada aí na semana que vem, tá tudo basicamente bem encaminhado, e aí o São Paulo se protege aí do mercado do exterior. Se a gente está colocando aí que o salário do Ferreira vai ter um aumento aí de 300% a 400%, então aí a multa contratual dele vai ficar lá na casa dos 40 mais 40, 80, mas vai ficar ali 100, quase 200 milhões de reais a multa contratual, e aí, ou na situação financeira que o São Paulo tá, se algum clube brasileiro querer bancar essa contratação, que eu acho difícil, mas se querer bancar essa contratação, o São Paulo aí tá bem resguardado, pelo menos financeiramente, mas mesmo que os clubes optassem pelo pagamento dessa multa, o Lucas Ferreira não pensava em sair do São Paulo neste momento. O Lucas Ferreira fica no Tricolor Paulista, contrato até 2029. Combinado? Bora continuar trazendo mais informações. Agora eu vou repercutir uma informação lá do blog do São Paulo, que a gente conseguiu a confirmação junto com o presidente do Mafra, inclusive, Conseguiu o contato do presidente do Mafra através do Bruno Andrade, lá do All Sport, que a nossa conversa, eu e Bruno Andrade, que intermediou
foi o Ale Salvador lá do Três Zagueiros, e aí desde a negociação, né, a gente já tinha confirmado os valores daquele empréstimo e tudo, as condições, um pouquinho lá atrás, quando aconteceu ainda durante a Copinha, e aí entrei em contato para confirmar essa informação e também checar com o São Paulo, e a gente confirma que a informação do Cauê, zagueiro, né, 19 anos, que estava, né, na Copinha disputando com a camisa do São Paulo nesta temporada, e até ele era titular da equipe naquela ocasião, e aí acabou do nada sumindo ali do time titular, né? O que acontece é que ele tinha negociações com o Mafra de Portugal, ele foi emprestado para a equipe da segunda divisão do futebol português, e aí ele está a um jogo de bater a meta contratual ali estipulada para compra obrigatória. Então, da próxima vez que ele entrar em campo, o Mafra será obrigado a pagar 300 mil euros ao São Paulo pela contratação em definitivo do jogador, e o São Paulo venderá o seu percentual e ainda manterá 40% dos direitos do jogador, pensando numa venda futura. Até pude conversar com o pessoal que trabalha com o Cauê, e ele está muito bem lá em Portugal, ele se adaptou rapidamente, tem jogado lá com uma certa frequência, se ambientou muito bem ao clube, à cidade, é um clube pequeno lá, uma região com menos habitantes, então ele se entrosou muito bem lá, foi muito bem recebido, inclusive, por mais que a língua tenha suas diferenças, né? A gente está falando de português brasileiro e de português de Portugal, então dá para entender ali, a culinária também ele gostou bastante, então tá muito bem ambientado lá no clube, já está projetando de fato essa permanência por mais tempo, né? Ele vai assinar o contrato definitivo por várias temporadas e aí vai começar, né, a quem sabe trilhar o seu caminho de sucesso lá no futebol europeu. No São Paulo ele não disputou nenhuma partida como profissional, ele era tido como promissor, mas o São Paulo entendia que eram bons valores, até porque era um jogador que estava um degrau abaixo de outros. Por exemplo, no caso do Igão, o São Paulo acredita que o Igão vai ser mais zagueiro do que o Cauê, ou que neste momento faria mais sentido a permanência do Igão do que a do Cauê. Então, por conta disso, o São Paulo aceitou aí essa liberação do Cauê por empréstimo e aí agora ganha uma pequena quantia, né? 300 mil euros e ainda mantém 40% do jogador visando uma venda futura, né? Vai que daqui a pouco ele se destacando lá, aparece um Benfica, um Sporting, um Porto, podendo fazer aí uma transferência um pouco maior, o São Paulo teria 40% aí dessa quantia, mas então, na próxima vez que ele entrar em campo, não será mais jogador de São Paulo e aí vai ser feito esse pagamento vai ser à vista, tá? Por mais o Mafra pode assinar o São Paulo ainda e quem sabe até tentar parcelar esse valor, mas consta em contrato que esse pagamento seria à vista, então já ajudaria um pouco aí a bater as metas que o São Paulo precisa para esse ano, né? Faltam ainda cerca de 85 milhões para o São Paulo bater a meta financeira deste ano. O Cauê pode ajudar de uma maneira significativa aí nesse balanço financeiro. Combinado? Você gosta do Cauê? Você gostava do Cauê? Eu acho que ele poderia ter ficado nos profissionais, mas acho que também uma boa venda ali lá para Portugal, vai ter 40%, as vendas lá em Portugal são um pouco maiores do que no futebol brasileiro, então pode ser aí que o São Paulo tenha um bom lucro. Para a gente fechar o vídeo de hoje, né, com muita informação, antes do último vídeo, do último assunto do vídeo, quero lembrar vocês que daqui a pouco, a partir das 7 horas, estarei ao vivo com o Ilídio para a gente projetar um pouquinho do São Paulo contra o Palmeiras, né? Vamos repercutir bastante as últimas informações, vou tirar todas as dúvidas que vocês têm, levem as dúvidas lá para a nossa live, para a gente bater um papo sobre São Paulo Futebol Clube, uma live um pouco mais curta, vai ser 1 horinha de live para a gente conversar, ouvir a opinião também do Ilídio e a gente projetar aí essa semana do São Paulo, que vai ter o confronto contra o Palmeiras no próximo fim de semana, fechou? Então tá feito o convite, conto aí com a sua audiência também para a gente continuar aqui. Aliás, tem duas informações, na verdade, né? O São Paulo se reapresentou nessa quinta-feira, né? Teve folga no último sábado após a vitória lá em Lima, no Peru, e aí agora começou os seus trabalhos para pegar o Palmeiras nesta quinta-feira. O São Paulo teve o Oscar novamente trabalhando com o grupo, e aí fica a expectativa, né? A gente já tinha repercutido um pouco sobre essa possibilidade dele voltar contra o Palmeiras, vai ficar muito a cargo do Zubeldia, porque condições ele vai ter, tem trabalhado normalmente no campo, a tendência dele fazer parte de toda essa preparação, e aí vai ficar a cargo aí do Zubalândia, para ver se de fato o Oscar vai para o jogo lá no gramado sintético na Arena Barueri, ou se será preservado para pegar o Libertad. E aí, para a gente fechar, bora falar sobre uma especulação que ganhou muita força recentemente, sobre Diego Pituca no São Paulo, que começou, né? Começou a boataria, começou a falácia. Vamos tentar explicar essa situação. A gente já, de antemão, já fala que não tem absolutamente nada, mas eu vou contar a historinha para vocês.
É um rumor que começou forte com a imprensa santista, né, de que o Diego Pituca, ele era capitão do Santos na temporada passada, era muito prestigiado, só que nessa temporada ele vem jogando mal, vem num nível abaixo, e hoje ele é reserva absoluto ali do time, né? Hoje tem o Rincon, tem o João Schmidt, o Gabriel Bontempo, tem outros jogadores ali que estão na frente do Pituca, que perdeu a braçadeira de capitão e hoje sequer é cotado para entrar nos jogos. Contra o Grêmio, por exemplo, ele sequer teve minutos. E aí, alinhado a isso, ele tem um salário elevado lá para os padrões do Santos, né, para deixar um jogador no banco de reservas. E aí a imprensa santista começou a especular a possibilidade do Diego Pituca vir ao São Paulo mediante uma troca de jogadores que aí começariam a avaliar qual jogador que o São Paulo poderia aceitar essa liberação. Mas aí do lado do São Paulo a gente tem a informação de que não existe absolutamente nada. Em nenhum momento nesta temporada o São Paulo conversou sobre a possibilidade do Diego Pituca. Até um dirigente do São Paulo me confirmou que em 2023, né, para a temporada de 2023, o São Paulo realmente, aliás, de 2024, de 23 para 24, na temporada passada, em 2024, o São Paulo procurou o Diego Pituca, oferecendo, né, o mesmo salário que ele tinha acertado com o Santos. Ele estava lá no Japão, ele tinha assinado um pré-contrato com o Santos para valer em 2024. Mas como o Santos caiu para a segunda divisão, o Santos teve que fazer algumas reduções na sua folha salarial. E aí o São Paulo, olha, em vez de você ir para lá, a gente acerta aqui esse pré-contrato com o Santos, você vem para cá, a gente mantém o seu salário, mas o Diego Pituca, como ele tinha esse acordo, e ele é santista, ele tem todo um carinho pelo clube, inclusive ele já teve essa sua segunda passagem, ele optou por ficar na segunda divisão, foi capitão e ajudou no acesso à primeira divisão, só que aí agora ele é reserva. Aí o São Paulo entrou em contato para saber mais detalhes da sua situação, queria sua contratação, mas na época o Pituca não quis. E aí, para agora, o São Paulo desta vez não tem interesse nenhum na contratação do Pituca. E até eu perguntei, cara, mas não dá para ser depois, alguma coisa nesse sentido? Não tem algo ali que pode esquentar? Absolutamente não. São Paulo não deve realizar a contratação do Diego Pituca para essa temporada. Ele pode buscar um outro clube aí para continuar jogando, já que ele não está conseguindo minutagem aí com a camisa do Santos, mas esse clube não será o São Paulo. Diego Pituca não vestirá as cores do São Paulo. Uma especulação aí que a gente está trazendo aqui, muitos de vocês perguntam, e é isso importante a gente esclarecer aqui. Combinado? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, os comentários estão abertos e convido vocês para a live mais tarde, a partir das 7 horas. Fechou? Boa quinta-feira para todo mundo, até a próxima. Tchau!